Olá, meus queridos. Eu me chamo Isadora Passos, sou estudante de teologia e hoje nós estamos aqui para realizar mais um devocional. Nesta semana estamos tratando a primeira epístola de João. E se você não assistiu o primeiro episódio, que está falando sobre o capítulo 1, vai lá assistir, vou deixar aqui nos cards para você. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2 dessa epístola maravilhosa, que é um grande sermão poético descrito pelo apóstolo João. No devocional anterior, no capítulo 1, eu fiz uma breve introdução para essa epístola, mas no de hoje também vamos falar algumas coisas importantes sobre ela, que é, primeiro, as ideias e palavras-chave principais usadas por João nessa epístola vêm também de ensinos e palavras-chave descritas pelo próprio Jesus nos evangelhos. Então, João deixa claro a todo tempo que ele não está trazendo algo novo, mandamento novo, mas aquilo que nós já recebemos do próprio Jesus. Os três principais pontos abordados nessa epístola é a fé em Jesus, a obediência aos mandamentos e o amor ao próximo. E tudo isso é muito bem detalhado nesse capítulo 2 de 1 João. As palavras-chave aqui são verdade, vida e amor. E essas três palavras complementam os três pontos principais da epístola e do capítulo, porque a fé em Jesus é a verdade. Em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz que ele é o caminho, ele é a verdade. E também a vida está relacionada à obediência aos mandamentos, porque Levítico 18:5 diz que aquele que cumpre aos mandamentos viverá por ele, uma vida baseada exclusivamente na lei e nos mandamentos do Senhor. E o amor, relacionado ao amor ao próximo, que é um tema muito presente neste capítulo, um amor que seja verdadeiro e de bem, sem hipocrisia, segundo Romanos 12:9. Todo esse capítulo de 1 João 2 vai dizer sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre o relacionamento interpessoal, o nosso relacionamento com as pessoas e o nosso conhecimento acerca de Deus, o conhecimento cristão que possuímos. Já no versículo 1, ele inicia falando sobre o nosso relacionamento com Deus e como o sangue de Jesus nos livra do pecado. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Através dessas palavras, João nos mostra que nem mesmo o pecado é impedimento para o nosso relacionamento saudável com Deus, simplesmente porque o sangue de Jesus nos justifica e o advogado junto ao Pai que nos defende é o próprio Cristo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. A propiciação significa um ritual com que se procura agradar uma divindade, a fim de conseguir seu perdão, seu favor ou sua vontade, e o sangue de Jesus conquistou isso por nós. A sua morte de cruz serviu a nós como um ritual de sangue que agradou a Deus, e assim podemos também alcançar perdão pelos nossos pecados se nos arrependermos sinceramente. Esse relacionamento com Deus também implica a obediência, e se nós cumprimos os seus mandamentos, nós o amamos e em nós existe a verdade, é o que é dito em 1 João 2:4. E aquele que guarda o mandamento, nele também está aperfeiçoado o amor de Deus. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou, em obediência e cumprindo aos mandamentos do Senhor. A partir do verso 10, nós vamos ver João falando sobre a importância do nosso relacionamento com as pessoas, o amor ao próximo. O relacionamento interpessoal bem-sucedido é a marca de um relacionamento com Deus consolidado, maduro e sólido, pois o relacionamento interpessoal reflete a nossa comunhão com o próprio Deus, que exige que os nossos irmãos de fé sejam todos unidos em uma só comunhão, pois nós somos um corpo. E é no relacionamento interpessoal, é amando o próximo, que evidenciamos a nossa solidez e a nossa maturidade espiritual. Então ele vai falar sobre amar ao seu irmão, ser como aquele que anda na luz, e aquele que não ama está em trevas. Também vai falar sobre relacionamento de filhos com pais, pais e filhos. Depois ele vai falar sobre os jovens e como os jovens venceram o maligno. Desde que a palavra do Senhor habite nesse jovem, ele já é um vencedor. E ele diz para não amarmos o mundo, nem as coisas do mundo. Também diz que aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre, mostrando que a obediência garante tudo por nós. Depois, lá no versículo 20, ele vai dizer: e vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas, que eu gosto de fazer um paralelo com
1 Coríntios 2, 14 e 15, que diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então aqui ele está falando sobre pessoas que ensinam enganadamente sobre o Evangelho. E no versículo 27 ele diz que a unção que nós recebemos deve permanecer conosco e nós não temos a necessidade de aprender com ninguém, que ninguém nos ensine alguma coisa, mas a unção nos ensina todas as coisas. Então aquele que é espiritual aprende espiritualmente com o próprio Deus. Claro que valorizando o ensinamento dos nossos líderes, mas desprezando o ensinamento daqueles que não conhecem a Jesus de verdade. Parece mentira, mas hoje em dia ainda existem algumas pessoas que se dizem cristãs e que mesmo assim questionam se Jesus é mesmo Deus ou não e chegam até a dizer que não, que ele não é Deus. Mas no versículo 22, João diz que aquele que nega que Jesus é Deus é mentiroso e aquele que nega que Jesus é Deus nada mais é do que o próprio anticristo. E ele também diz, no versículo 21, que nenhuma mentira advém da verdade. Ele prova a suficiência da palavra de Deus e também a absolutividade de Deus e de sua palavra em um mundo tão relativizado, onde tudo é relativo, onde a verdade é relativa. O Senhor Deus é absoluto e a verdade da sua palavra é absoluta e nela não há lugar para mentira, para relativização e nem para o engano. Então ele vai finalizar todo esse capítulo falando sobre o conhecimento que advém da verdade de Deus, daqueles que têm relacionamento com Deus, daqueles que usufruem de um bom relacionamento com o próximo e daqueles que conhecem verdadeiramente o Cristo que é Deus. Muito há ainda que se falar sobre esse capítulo 2, porque ele é recheado de muitas verdades gostosas de se dizer e de se lembrar também, porque aquele que pertence a Cristo se alegra com as verdades que vêm do céu. Mas vamos então finalizar aqui. Te convido a ler todo esse capítulo quando você terminar esse devocional e também leia o capítulo 1 e assista o devocional anterior a este. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, pedimos, Senhor, clamamos intensamente que o Senhor implante todas essas palavras aqui ditas no nosso coração para que elas se tornem reais na nossa vida, para que possamos vivê-las de fato, entendendo a necessidade de ter um bom relacionamento com o Senhor, sabendo que se há arrependimento, há também perdão, porque o Senhor é o nosso advogado, o Senhor é a propiciação pelos nossos pecados, o Senhor é o ritual vivo que nos faz aceitáveis e agradáveis diante do Senhor Deus. Nós também pedimos que o Senhor nos ensine sobre a necessidade de valorizar o nosso relacionamento interpessoal, o amor ao próximo, a observância também dos mandamentos do Senhor, que é a nossa vida, que é aquilo que firma os nossos pés, que direciona o nosso caminho. O Senhor é a nossa verdade, o relacionamento com o Senhor é a verdade. E o amor com o próximo também é o relacionamento verdadeiro com Deus, aquilo que consolida a nossa vida, o nosso relacionamento com os nossos irmãos, irmãos de sangue, irmãos de fé, pais e filhos, filhos e pais. Nós somos jovens fortes na mão do Senhor. Nós somos aqueles que conhecemos a sua palavra e a praticamos. Nos ensine a viver isso, Jesus. Nos ensine a não ser ensinados pelo mundo, mas somente pela sua própria voz. Não temos necessidade de aprender com o que o mundo ensina, mas somente com o que o Senhor nos ensina, pois o Espírito testifica o nosso coração. Em nome de Jesus, zele pelo nosso coração. Amém. Muito obrigada a você que continuou comigo até o final desse vídeo. Eu peço que você curte, deixa o seu like pra mim, comenta aqui embaixo alguma coisa que você queira, compartilha essa mensagem com alguém especial, se inscreva se você não é inscrito, ative todas as notificações, porque amanhã nós falaremos aqui sobre o capítulo 3 dessa epístola maravilhosa. Então não deixe de acompanhar, tá bom? Um beijo e até amanhã.